João, capítulo 6. Seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso devocional de meditação na Palavra do Senhor. Nós começamos no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Nós agora estamos indo para o capítulo 6. Seja um tempo para o Senhor falar aos nossos corações. Tá? Vamos falar com Ele, pedir a presença dEle. Paizinho, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Seja o Senhor falando, não eu, Pai. Espírito Santo, faz-se presente, Senhor, em cada lar, em cada pessoa, junto a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, Senhor. Fala aos nossos corações, vivifica esse texto, essa mensagem, Senhor, nos nossos corações, Pai. E que possamos ser um solo fértil para a Tua palavra, Senhor. Que seja para a glória do Seu nome, para a edificação da igreja e para o bem do mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A primeira multiplicação dos pães. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu no monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: "Onde compraremos pão para esse povo comer?" Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. "Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tanta gente?" Disse Jesus: "Mande o povo sentar-se." Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os peixes, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos discípulos: "Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado." Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com um pedaço dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: "Sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo." Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus anda sobre as águas. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 a 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão tinha ficado do outro lado do mar, percebeu que apenas um barco estivera ali, em que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar que o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. E quando a multidão percebeu que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Jesus, o pão da vida. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: "Mestre, quando chegaste aqui?" Jesus respondeu: "A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação." Então perguntaram-lhe: "O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer?" Jesus respondeu: "A obra de Deus é essa, crer naquele que ele enviou." Então perguntaram-lhe: "Que sinal milagroso mostrará para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus." Declarou-lhe Jesus: "Digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu dos céus e dá vida ao mundo."
Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu disse, vocês me viram e ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim jamais o rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e crer, e nele crer, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai dele aprendem e vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus, e somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida, e meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos discípulos abandonam Jesus. Ao ouvirem isso, muitos dos discípulos disseram: Dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, e prosseguiu: É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de trair. Glória a Deus. Então, assim, mais um texto com várias mensagens, né? Nossa, já vi várias pregações ao longo da vida de cada trecho desse aqui. Então, assim, só trazendo o que mais me saltou, né, a respeito disso. Primeiro, a questão da multiplicação dos pães, né? Então, assim, esse milagre é um milagre que produz alimento e acaba que as pessoas começam a procurar Jesus pensando nisso, em receber alimento, né? E assim, não é errado, né? Jesus tinha Jesus tinha níveis de relacionamento, tinha a multidão, os 70 discípulos, os 12 que se tornaram depois apóstolos, desses tinha 3 que eram mais chegados e tinha um que recostava a cabeça no seu peito. Então, assim, existem formas de relacionamento com Deus, né, com Jesus, né?
E uma delas é ser multidão. A multidão é aquela que busca o sinal, que vai pelo pão, né? Ah, eu quero pão. Então, muitas das vezes tem pessoas que vão para o culto justamente por conta disso. Eu já vi pessoas que vão porque tinha lanche no final do culto. E assim, eu não vejo erro nem na igreja oferecer alimento para aqueles que precisam, nem em algumas pessoas ir. Mas a ideia é que a igreja busque que essas pessoas sejam inseridas no relacionamento com Deus de tal forma que isso vai evoluindo, né? E assim, é uma coisa que eu estava até compartilhando outro dia, que tem nesse livro João para Todos, que eu acho muito interessante, que ele fala o quê? Que os discípulos eles tinham muito disso com Jesus. Às vezes eles tinham um problema que Jesus mesmo trazia, tipo assim, como vamos alimentar? E eles, quando não viam solução, eles levavam para Jesus a questão, temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, para que Jesus operasse de uma forma que eles nunca imaginavam antes, né? Então, assim, muitas das vezes a gente não esquece de depositar essa confiança em Jesus, de levar as nossas causas para Ele, porque, assim, muitas das vezes Ele vai fazer muito além do que a gente possa imaginar, né? Então, assim, falta às vezes fé na gente, nos nosso dia a dia, para a gente estar colocando as coisas nas mãos do Senhor, né? Que muitas das vezes com um pouco de pão e peixe Ele pode fazer uma multiplicação na nossa vida, né? E aí ele fala que ele é o pão da vida. E aí quando ele fala, é muito interessante que esse eu sou o pão da vida, ele vai repetir várias vezes eu sou. É porque eu sou, a gente não tem muita noção por causa da nossa cultura atual, mas para os judeus daquela época era muito significativo. Porque eu sou em aramaico, que era a língua que Jesus usava, soa muito perto de como eles chamam Deus, né? Porque Deus se revelou dessa forma para Moisés. Quando Moisés pede assim, quem que eu vou falar que me enviou para o povo, para que eles saibam que eu fui enviado? Qual que é o seu nome, Deus? Aí ele fala assim, eu sou, né? Então, a partir dali, ele passa a ser chamado de eu sou. E Jesus vai usar isso para se identificar com o Pai. Então ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vai falando, vai repetindo, né? Então assim, e quando ele fala a questão de comer o pão e beber do sangue, né? Comer a carne e beber o sangue, ele já está trazendo para nós aquela simbologia da ceia do Senhor, né? Onde a gente relembra o sacrifício dele e relembra a comunhão que temos uns com os outros através da ceia, né? Então é para isso que ele vai trazendo isso, né? E como ensino muitas das vezes, porque às vezes a gente fala assim, muita gente abandona, não consegue seguir, deve ser a igreja que é muito dura, deve ser isso. Assim, quando a gente está pregando, a palavra mesmo fala que muitos serão chamados, poucos escolhidos. Quando Jesus trouxe os ensinamentos mais duros, aqui fala que muita gente abandonou, né? Mas assim, também diz que Simão Pedro, né? Pedro, por ter uma revelação e por estar ali naquele relacionamento com Jesus, ele fala o quê? Para onde nós iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Então, assim, somente Jesus. Mas como que ele teve isso? No relacionamento, no andar junto, né? Às vezes a gente fala assim, a gente fica muito estático, querendo que Deus venha até nós. Mas se a gente for ver ao longo das Escrituras, fala que Enoque andava com Deus, Noé andava com Deus, né? Então é um movimento de caminhar junto, né? A Bíblia fala, ensina a criança no caminho. Então, andando pelo caminho, você vai ensinando para a criança, né? Então, assim, é uma caminhada diária com Deus, né? É o discipulado que vai fazendo você evoluir nesse relacionamento com Deus e ele vai se revelando e cada vez mais você vai adquirindo essa intimidade, para que na hora das lições difíceis da vida, você tenha onde se agarrar, né? Você lembre das palavras de vida eterna. Amém? Então vamos colocar aqui. Buscar o Senhor
não pelo que Ele pode dar, mas por Ele. Relacionamento, né? Relacionamento de tal forma que possamos ter revelação dele e não nos afastar. Glória a Deus. Então é isso. Vamos estar orando. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, buscar não ser como a multidão, mas ser como aqueles que estavam em íntimo contato contigo, Senhor. Para que a gente não busque só aquilo que a Sua mão pode dar, Senhor, mas que nós possamos buscar a Tua face, Senhor, buscar estar na Tua presença, Senhor. Pai, que a gente não faça as coisas mecanicamente para buscar o Teu favor, Senhor, mas para buscar um relacionamento íntimo e sincero contigo, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, fala aos nossos corações, permaneça conosco nesse dia, Pai. É o que nós te pedimos, agradecemos, bendizendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou contigo, se esse tempo foi proveitoso para você, ajuda o canal, curte aqui, compartilha para que outras pessoas possam receber e comenta aqui embaixo que esse texto também falou contigo para que nós possamos nos edificar mutuamente, tá? Esse vídeo é mais uma vez uma parceria entre o nosso canal Família para Encontrados, a 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Francisco Beltrão e a Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão na pessoa do seu diretor, Dr. Marcos. Deus abençoe a cada um de vocês.